Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do terceiro ano do ensino médio. Bem, pessoal, continuando, né, nossos trabalhos aqui, nós já demos uma boa olhada em todo esse conteúdo de química relacionado aí ao caderno 1, tá? Tanto na química 1, quanto na química 2, quanto na química 3 e mesmo lá na química 4. Bem, mas eu acho pertinente, né, fazermos algumas considerações aí, até mesmo porque tivemos essas interrupções relacionadas com a pandemia, com o adiantamento aí das férias, e aí então eu acho pertinente que alguns pontos essenciais aí desse caderno 1 possam ser esclarecidos, né, possam ser revisados, digamos assim. Né? Por exemplo, essa questão aqui do número de NOx, né? O conceito de NOx. Para o Enem, né, essa ideia de NOx ela é muito importante, ela tem caído com uma frequência muito grande, certo? Então, mesmo em questões diretas ou em questões indiretas, esse conceito de NOx ele tem sido amplamente solicitado nas provas do Enem. Então, é importante que nós possamos dar uma atenção especial a essas ideias. Vamos lá. Então, pessoal, eu estou no mesmo ritmo de trabalho, né? Eu estou com o material de vocês, o livro de vocês aqui, né? Para que a gente possa esclarecer. É um material de peso, é um material bom, é um material muito direcionado a resultados em vestibulares, em Enem. Então, vamos aproveitar esse material, tá certo? Vamos trabalhar com ele. Olha lá, o material de vocês, aula 2, que se encontra aí na página 110, tá? Eu estou com ele aberto aqui também para facilitar, né, a questão. Veja, esse assunto de NOx, ele é um assunto que faz relação às cargas elétricas. Né? Então, lá na substância, você vai encontrar os átomos ali, ou mesmo íons isolados, você pode se deparar com eles apresentando um determinado comportamento elétrico, positivo ou negativo. Então, é isso que nós vamos estar nos referindo ao tal número de oxidação, que é uma carga parcial, não é? Uma carga temporária, ou uma carga ali real que o elemento químico ali esteja apresentando. Então, pelo livro de vocês, nós temos aqui o seguinte, ó, né? Nós temos que número de oxidação, né, ou estado de oxidação, é a carga atribuída a um átomo quando forma ligações químicas. Não é? Quando forma ligações químicas. Lembrando que mesmo que eu tenha, de repente, lá, depois, né, depois de uma dissociação ou de uma ionização, eu posso ter um íon sozinho. Não necessariamente eu vou considerar apenas nas situações em que há ligações químicas. Cuidado, para não pensar, né, que foi essa a ideia. Então, por exemplo, aqui, olha os exemplos que o livro de vocês estão mencionando. Né? Os primeiros dois exemplos, o sódio e o cloro. Aí eu tenho lá o sódio, ao perder o elétron, né? Aquela questão do octeto, da regra do octeto. Então, o sódio perdeu, ficou positivo, é um cátion, um positivo. O cloro ganhou, esse ficou um negativo, é um ânion, né? Um íon ânion, um íon negativo. Já o cátion ou íon cátion é um íon positivo. Então, vai lá. Pessoal, eu sei que alguns alunos já estão aí feras nesse conteúdo, até mesmo isso foi possível visualizar, né, durante a explicação dele em sala, mas sempre é bom as revisões, tá? Então, assim, não desmereça nenhum assunto. Vamos ficar atentos, façam revisões, tá ok? Então, eu tenho lá, do mesmo jeito, ó, eu tenho lá na substância molecular, tá certo? Bem, qualquer coisa que eu fale aqui no vídeo, ou mesmo que vocês vejam no conteúdo e que vocês não tenham entendido, tem um momento lá do Zoom para que você possa me perguntar. Ou mesmo, né, pelo privado aí no WhatsApp, por exemplo. Tá certo? Então, o importante é não ficar com a dúvida. É solucionando essas dúvidas que a gente vai agregando informação ao nosso patrimônio de conhecimento. Então, é importante esclarecer as dúvidas, ir atrás, pesquisar, perguntar. Estou aqui à disposição nesse sentido, ok? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, na substância lá, ó, molecular, eu tenho
né? O cloro, aqui está faltando um Lzinho minúsculo, né? Claro, lógico. Então, aqui eu tenho um cloro, aqui eu tenho um hidrogênio. Nessa situação, aqui eu terei os dipolos, né? Eu terei os momentos. Como assim, professor? Pelo fato de existir uma diferença de eletronegatividade, ó, o livro de vocês, excelente, traz aqui uma tabela de eletronegatividade. Vamos lá, olha o valor de eletronegatividade do cloro. 3. Cadê a eletronegatividade do hidrogênio? 2,1. Ou seja, quem é que tem eletronegatividade maior? O cloro. E o professor, e o que é eletronegatividade? É a capacidade de atrair aquele elétron ali, ó, não é? Então, por exemplo, aquele elétron da ligação covalente, aquele par de elétrons compartilhados, certo? Aqui há um par de elétrons compartilhados, olha lá o cursorzinho apontando. Então, eu tenho aí o quê? Eu tenho o par de elétrons, ele fica deslocado para o lado do elemento mais eletronegativo. No caso, o cloro. Por isso que o cloro fica com excesso de elétrons, enquanto o hidrogênio fica com carência de elétrons, resultando aí nesse comportamento negativo e positivo, respectivamente, né? Aí para esses elementos. Bem, pessoal, aí existem regras, né? As regrazinhas que devem ser pontuadas. Essas regras o aluno tem que decorar. Ele tem que ter uma boa noção, não é decorar os termos específicos, mas ele tem que saber, ele tem que memorizar aquela relação lógica existente em cada uma dessas regras, né? Por exemplo, aqui, ó, a primeira regra, o elemento ou substância simples, aí você tem o NOx igual a 0. A outra, quando eu tenho um íon simples, aí o NOx é justamente a carga do íon. Olha lá, né? Sódio, enxofre, mercúrio, certo? Vamos à outra regra. A terceira, elementos com NOx fixos em tabelas compostas. Em substâncias compostas, desculpa. Olha essa tabela. Eu tenho aqui para alguns elementos, eu tenho um NOx fixo, não é? Ou seja, um NOx que ele dificilmente, mas muito difícil, ele vai mudar, certo? Então, você vai se deparou com flúor, -1 NOx dele. Se deparou com lítio, com sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, prata, né? Aqui prata, argento, né? Lá do latim. Lembrando, né, que essa simbologia toda química, ela advém da inicial do nome do elemento escrito em latim. Como o português aí deriva lá do latim, tem muitos elementos que combinam, né? Que é igual, mas outros nem tanto, né? Como no caso de prata, aqui, ó, você tem Ag, de argento. Aí eu tenho lá berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, zinco e o cádmio, certo? E aí, então, aqui é alumínio, né? Tá faltando um Lzinho aqui, pessoal. Coloque aí no livro de vocês, né? Um L minúsculo. A segunda letra é minúscula. Cuidado, não é? Então, no caso do alumínio, eu tenho lá o NOx mais 3, ok? Halogênios. Ora, quem são os halogênios? De novo, está faltando um L minúsculo aqui, ó, depois desse C, né? Cuidado. Então, quem são os halogênios? São os elementos da família 17. Eles têm 7 na última camada. Eles vão apresentar NOx igual a -1, exceto na presença de um elemento mais eletronegativo, não é? Então, de repente, você tem aí uma situação, olha, iodo e cloro, não é? Aí, nessa situação, alguém vai perder, o outro vai ganhar. Então, aquele que perdeu ficou positivo. Seria uma situação... São situações muito extremas, tá? Nós estamos falando aqui de um preparatório para vestibulares, para Enem, que trabalha com o quê? Trabalha com a generalidade das situações. Não vai minuciar detalhes, não. Ok? Bem, a tabela, né, como já foi dita aqui. E na sequência, o que é que nós temos? Na sequência, eu tenho aí a questão dos calcogênios. Pessoal, esse termo calcogênio se refere aos elementos lá da família do oxigênio, a família 16, né? Ou seja, aqueles elementos que possuem 6 elétrons na camada de valência. Pessoal, é bom, eu estou procurando na tomada desse capítulo
né, sempre que possível, chamar um termo, uma palavra específica de outro assunto, que é para a gente ir, né, clareando as ideias nesse sentido, ok? Qualquer coisa, anota, me pergunta lá, né, pelo WhatsApp, me pergunta lá na quinta-feira. Nas quintas-feiras nós teremos sempre aulas lá pelo Zoom, tá certo? Vamos lá, contem comigo. Ok, então os calcogênios, olha, eles têm 6 na última camada, para ficar com 8, eles precisam de quantos? Precisam de 2, eles vão atrair esses 2, ok? Eles vão ficar, portanto, com carga com NOx menos 2. Olha lá alguns exemplos, olha, do enxofre, né? Aqui em algumas situações. Continuando, aí eu tenho lá o hidrogênio. O hidrogênio é uma situação à parte, né? O hidrogênio ele pode ganhar ou ele pode perder. Depende de com quem ele esteja ligado. Se o hidrogênio estiver ligado a um metal, ele ganha. Se ele ganha, ele fica negativo. Mas se o hidrogênio estiver ligado a um não metal, ele perde. Se ele perde elétrons, aí ele fica positivo. Olha os exemplos. Aqui, ó, na amônia, olha lá, hidrogênio com nitrogênio. Nitrogênio é um não metal, então ele perde. Se perde, fica positivo. Vamos ver aqui, aqui, ó, na questão, na união aqui com o cálcio. Cálcio é um metal, né? Um metal ali da segunda família, dos metais alcalinos terrosos. Aí você tem, no caso aqui, o hidrogênio, ele ganhou. Se ganhou, ficou com carga negativa, com NOx menos 1, ele ganha 1, certo? Então, pessoal, é tomar cuidado dessas regras, né? Oxigênio, família lá dos calcogênios, a carga dele é menos 2. Mas esse menos 2, ele pode mudar também, né? Nem sempre é menos 2. Agora sim, pessoal, para Enem, é muito difícil vir uma situação em que o oxigênio tenha um NOx diferente do menos 2. Então, praticamente, certo? Você considera ali o menos 2 como sendo um NOx fixo do oxigênio. Eu estou falando de maneira prática. Mas existe, claro, algumas exceções. Olha lá, no caso dos peróxidos, dos superóxidos, aí nós temos um valor diferente do menos 2. Por exemplo, no caso dos peróxidos, né? No caso do peróxido, aí eu tenho lá ó, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. Um peróxido aí não está aqui mencionado nos exemplos, deixa eu ver, não tá, mas tudo bem. Olha lá, o caso da água oxigenada, H2O2, 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Nesse caso aí, a carga lá do oxigênio vai ser menos 1, né? Porque eu tenho 2 hidrogênios que terão que distribuir 2 elétrons para 2 oxigênios, ou seja, cada oxigênio vai ficar com valor menos 1. Nos chamados superóxidos, aí o que é que nós temos? Nós temos o valor do NOx, do oxigênio, igual a menos meio. Mas, pessoal, calma lá. Superóxidos, peróxidos, são situações assim bem extremas, bem detalhistas, digamos, tá? Não são as situações que normalmente caem para o oxigênio, ok? Aí nós temos lá, vamos lá, continuando, a regrinha 8. Eu tenho lá, substâncias compostas, a soma do NOx é igual a 0. Ó, inclusive, isso é bem clássico desse assunto, né? Você tem aqui ó, a soma dos NOx de todos os elementos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo destacar que eu estou tomando. A soma deles é igual a 0. Por que é igual a 0? Porque a tal substância que nós estamos considerando, olha ela lá, essa substância, ela apresenta um valor, ela é neutra. Se ela é neutra, o somatório dos NOx tem que ser igual a 0. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, nessa situação aqui, a gente poderia até questionar, ó, qual o valor do NOx de cada um dos elementos. Isso aí representa um raciocínio clássico de questões desse assunto. Qual o NOx de cada um desses elementos? Alguns alunos sabem fazer esse cálculo muito bem, outros não sabem tanto. Aproveita. Quem sabe, aproveita e revisa. Quem não sabe, aproveita e aprende.
Olha lá, eu tenho aqui, ó, oxigênio. Oxigênio é quanto mesmo, NOx? É menos 2. Aí vai ficar menos 2 vezes 4, menos 8. A parte do oxigênio, ó, dá menos 8. Aí a parte lá do sódio, Na, né, do latim natrium, olha lá, dá quanto? Se o sódio é da família 1, ele tem 1 na última camada, ele perde, fica 1 mais. Então, cada sódio é 1 mais. Acompanha aqui, ó, tá no livro também, acompanhe. Eu estou, né, reforçando as explicações, digamos assim. Aí eu tenho sódio, ó, sódio é mais 1, mas eu tenho 3 sódio. Aí vai ficar 3 vezes mais 1, o que dá mais 3. Mas lembrando que o somatório todo tem que ser igual a 0. Aí eu tenho mais 3 do sódio. No caso do oxigênio, eu tinha menos 8, porque foi 4 vezes menos 2. Aí eu tenho na minha continha, eu tenho mais 3 com menos 8. Mais 3 com menos 8 dá quanto? Dá menos 5. Ora, para zerar, eu tenho que ter aqui, ó, no P, o fósforo, eu tenho que ter no fósforo um valor de NOx mais 5. Para quando eu somar tudo, ser igual a 0. Então vai ficar assim, ó, 3 do sódio, 3 positivo, mais 5 do fósforo, vai dar mais 8. Mais 8 com menos 8 do oxigênio, zerou. Esse raciocínio nós fazemos aí com muita frequência para a resolução de questões, tá certo? Bem, no caso dos ânions, né, dos íons compostos, que são aqueles íons que você tem mais de um elemento químico, aí quando você faz o somatório do NOx, dos elementos, aí você tem que... O resultado final não é 0. O resultado final agora é o valor apresentado da carga desse íon composto. Então, você tem lá, no caso, por exemplo, quando eu tenho lá uma substância que ela está neutra, não é? Aí o somatório dá 0. A gente estava vendo isso aqui, agora há pouco, ó, tá vendo? Mas quando eu estou falando de um íon, aí o resultado somatório tem que ser igual ao valor lá da carga do íon. Isso é o que vai me ajudar a definir qual o valor de cada um deles, né? Ali na questão, certo? Ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui nos conceitos, né? Em alguns conceitos bem interessantes. Vê, primeiro, é interessante que o aluno, né, revise sempre os conceitos básicos. Por exemplo, a ideia de oxidação. Alguns alunos, se precisar escrever ali, ó, escreva aí o que é oxidação. Alguns alunos vão ter dificuldade, outros vão escrever de maneira belíssima, né? Extremamente correto. Mas a grande maioria ainda vai ter uma dificuldade. Então, eu peço que tenham cuidado na questão desses conceitos básicos, né? Porque esses conceitos básicos são usados no enunciado, são usados nas alternativas. Aí, se eu não sei o conceito básico, como é o seu significado, como é que eu vou interpretar o enunciado? Como é que eu vou interpretar a alternativa? Não é? Então, vamos ter cuidado. Exemplo, oxidação. Oxidação, eu vou considerar a oxidação como sendo a perda de elétrons. Então, se eu disser o seguinte, olha, um elemento sofreu oxidação, o que é que aconteceu com ele? Significa dizer que ele perdeu elétrons. Mas, ó, cuidado, vamos ampliar esse significado aí. Quando eu falo oxidação, a depender do contexto, eu posso estar dizendo também, eu posso estar me referindo a uma adição de oxigênio. Eu posso estar me referindo a um aumento na quantidade de oxigênio ali. Isso é também uma oxidação. Então, a depender do contexto, né, eu posso perceber de imediato o significado dessa oxidação como sendo a perda de elétrons ou, né, ou o ganho, um aumento no teor de oxigênio. Ok? Redução. Redução, eu também tenho que saber o seu significado. É extremamente importante que eu saiba o significado lá de redução. Ora, redução vai ser justamente a questão do ganho de elétrons, tá certo? Então, um determinado elemento lá, o cloro, por exemplo, que a gente viu agora há pouco ali, ele ganhou o elétron lá do sódio, ganhou o elétron. Quer dizer que o que foi que aconteceu com ele? Ocorreu uma redução.
Detalhe, redução, a depender do contexto, redução também pode ser entendida como sendo um ganho, né? Desculpa, como sendo uma diminuição na quantidade de oxigênio. Então, redução, ela é ganho de elétrons ou diminuição na quantidade, no teor de oxigênio ali do sistema, tá certo? Então, redução entra com esses dois sentidos aí, tá certo? Pessoal, essa aula, aí nós temos aqui agente oxidante, agente redutor, que o pessoal confunde muito também essas definições. Simples. Olha, se você achar o elemento lá que sofreu oxidação, o elemento que perdeu elétrons, aí automaticamente você considera ele como sendo o agente redutor. Ou seja, na hora de colocar o nome agente, você troca a palavra. Então, um elemento sofre oxidação, ele é o agente, aí eu troco, ele é o agente redutor. Por quê? Porque se ele perdeu, ele sofreu oxidação, ele vai fazer com que alguém ganhe esses elétrons. Então, ele é o agente que está ocasionando o ganho de elétrons por parte de um outro lá. Ele é o agente redutor, ele está fazendo com que o outro ganhe, certo? Então, da mesma forma, é a questão do agente oxidante. Né? No caso do agente oxidante, ora, você encontrou lá o elemento que sofreu redução. O que é mesmo redução? Redução é o ganho de elétrons. Ora, mas para ele ganhar elétrons, para um determinado átomo ganhar elétrons, alguém perdeu. Então, aquele que ganhou, aquele que sofreu redução, ele fez com que o outro perdesse, ele fez com que o outro sofresse oxidação. Logo, esse que está ganhando os elétrons, ele será o agente oxidante. Ok? Engraçado que às vezes eu dou umas pausas esperando que alguém fale. Olha lá. Mas voltando. Então, eu tenho o seguinte aqui, né? Eu tenho lá essa história dos agentes, é importante considerar, tá certo? Vamos dar uma olhada numa questãozinha. Essa questão aqui, ó, certo? Do material de vocês, da página 111, questão da página 111, tá certo? Do exercício de fixação. Primeira questão, diz assim, o número de oxidação dos halogênios nos compostos, né? Cloreto de sódio, lembrando, né? Parece que estavam com um probleminha aí no L minúsculo. Aqui está faltando um L minúsculo, tá certo? Aqui também está faltando um L minúsculo, certo? Ok? Aí eu tenho cloro, iodo, e aqui iodo. Por que ele estou falando isso? Porque ele está perguntando dos halogênios. Aí eu tenho nitrogênio, eu tenho hidrogênio, tem oxigênio, mas ele quer saber dos halogênios. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, iodo, o bromo, esses são os halogênios, não é? Os elementos da família 17, 7 na camada de valência, quer ganhar 1 para completar 8, ganha 1 para respeitar a regra do octeto. Aí nós temos lá, então, o seguinte, ó, vamos lá. No nosso primeiro caso, pessoal, mesmo que a gente já mate a questão com 1 ou 2 dicasinhas, mas vamos fechar toda ela, porque assim, tem alguns alunos que estão ainda com dificuldades nesse assunto. Não é? Alguns têm me mandado algumas dúvidas aí ao longo dessa quarentena, e aí eu tenho percebido algumas dúvidas básicas relacionadas a isso. Então, ajuda aí, tá ok? Vê lá. Então, eu tenho aqui, ó, nessa primeira situação, o cloro ganhou 1. Então, se ganhou, menos 1. Ok. Letra C, letra D e letra E. Já sei que a resposta há de ser por aí. No caso desse elemento aqui, ó, no caso desse elemento, aí eu tenho, o aluno também pode dar uma olhada nesse aqui, ó, que é uma substância simples, né? E vai ser 0. Mas não vai ajudar muito porque todos aqui, ó, da C, D e E, todos eles é 0 no penúltimo. Aí nós vamos para esse outro aqui, ó, né? No antepenúltimo, quer dizer, no antepenúltimo agora. Aí eu tenho lá, ó, eu tenho potássio e o iodo. Potássio, ele é o elemento, né, da família 1, família dos metais alcalinos. Então, ele vai perdeu para o iodo vai ficar negativo. Aí nós temos aqui menos 1,
para essa substância aqui, ó, para o iodeto de potássio. Aí, quando você vem para cá, opa, só tem uma letra que satisfaz. Então, nós já temos como alternativa correta a letra D, tá certo? Mas, professor, digamos que fosse necessário eu encontrar aqui, ó, o número de oxidação desse elemento. Como é que eu faria, professor? Veja, a gente até comentou esse exemplo ali agora há pouco, né? Vamos lá, tranquilo, olha. Preste atenção aqui. Aí eu tenho aqui, nessa situação, eu tenho o cloro, certo? Tem o oxigênio menos 3, tem 3 oxigênios. Aí vai ficar lá, oxigênio, ele vai ganhar, não é assim? Porque ele tem, ó, explicando direitinho, eu tenho aqui o oxigênio, ó. O oxigênio, a eletronegatividade dele é 3,5. Aproveitando aí, né, para explicar que ele é o segundo mais eletronegativo da tabela. Durante nossas aulas, em inúmeras situações, nós chegamos a dizer isso. Olha, o oxigênio ele é o segundo mais eletronegativo da tabela. Ele só perde para o flúor. Olha aí em termos quantitativos, em termos de valores. Olha a quantidade lá da eletronegatividade do flúor. É 4. O oxigênio, 3,5. O cloro, 3. Então na hora que for ligar aqui, ó, cadê a questão? Na hora que for ligar aqui, ó, cloro, lembrando que isso aqui é um cloro, não é um carbono, cuidado, faltou a digitação do L minúsculo aí. Então aqui, ó, na hora que for ligar esse cloro aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o cloro perdendo para o oxigênio, não é? Porque ele tem uma eletronegatividade menor. Então aqui vai ficar assim, ó, cuidado com esses detalhes. Então aqui vai ficar, ó, oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Certo? Aí aqui eu tenho a situação do... Cadê a situação do sódio? Mais 1. E ali eu tenho também a situação do cloro, que vai ficar, ele vai perder, então ele vai ficar mais 1 também. Certo? Agora, detalhe, ele aqui não vai perder apenas 1. Ele vai perder a quantidade necessária para zerar, né, todo o sistemazinho. Então, como é que vai ficar aqui? Olha lá. Oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Certo? Menos 6. Aí aqui eu tenho mais 1 do sódio. Mais 1 com menos 6, menos 5. Para zerar, eu tenho que ter aqui um valor mais 5 para o cloro. Tá certo? Os alunos têm uma dificuldade, eu fiquei aqui buscando palavras para tentar facilitar, porque eu sei da dificuldade que os alunos têm quando um elemento que normalmente ganha apareceu numa situação que está perdendo. Aí confunde um pouco, né? Porque normalmente o cloro ele está ganhando, né? Aí confunde um pouco o aluno, mas dava para resolver mesmo sem considerar essa substância. Mas eu fiz questão de considerá-la por forma de tirar dúvida mesmo, né? De ajudar na resolução aqui de nossas questões, tá certo? Aí nós temos, portanto, letra D, a alternativa dessa primeira questão. Pessoal, eu vou encerrar aqui lembrando que nós temos que ter um cuidado com o isolamento, um cuidado relacionado aí com lavar, né, frequentemente nossas mãos, sair de casa só se for numa situação de extrema necessidade, mesmo assim usando máscara, tá certo? Então, pessoal, vamos ter cuidado com essas medidas, porque essas medidas, embora simples, mas elas podem salvar vidas. Próxima aula gravada nossa, nós continuaremos com essa parte de NOx. Aí eu quero trocar umas ideias, adiantar umas ideias relacionado aí com balanceamento, né? Com balanceamento também com balanceamento de equações químicas por meio dos métodos de oxirredução. Tá certo? Então, contem comigo, fiquem à vontade aí para que nós possamos tirar dúvidas, esclarecer nossos conteúdos e até o nosso próximo momento. Ok?